Oi, tudo bom? Meu nome é Dirlene Marimon, eu sou aluna do primeiro semestre de licenciatura em História pela Estácio. Esse é um trabalho de aspectos antropológicos e sociológicos da educação. Além de ser estudante de História, eu também fui professora de Educação Física da Rede Municipal de Porto Alegre durante 27 anos. Eu fiz Educação Física na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também sou especialista em Educação Física Escolar pela Universidade de Brasília. Quando eu fui prestar vestibular, eu fiquei muito na dúvida entre Educação Física e História. Então, agora que me aposentei, eu estou muito feliz de estar fazendo a graduação em História. Resolvi, então, falar sobre a comunidade da escola em que eu trabalhei durante 21 anos. A primeira escola que eu trabalhei foi no bairro Restinga Nova, que é um bairro afastado de Porto Alegre. Fiquei lá durante 6 anos e depois fiquei 21 anos na escola Vila Monte Cristo, no bairro Vila Nova. Todas as escolas da rede municipal são dentro de vilas e comunidades carentes. Essa não é diferente. O que teve de diferente ali foi que a Monte Cristo, a escola Vila Monte Cristo, ela foi escolhida, ela foi criada a partir de uma demanda decidida em plenária do orçamento participativo, que era um projeto em que a população de Porto Alegre podia decidir parte do orçamento da cidade, quais encaminhamentos seria dado esse dinheiro, e a escola foi uma conquista da comunidade. Isso criou um vínculo muito interessante entre a escola e a população ao redor. É uma população carente, é uma população que não tem atendido às suas demandas pelo Estado, né? Falta muito da autoridade do Estado dentro da região, não tem espaços públicos de lazer, né? Acaba que a escola assume responsabilidades que talvez não devesse, talvez não fossem inerentes à escola, não no volume, né, que se apresenta. Questões de família, questões de falta de alimento, né, a gente acaba se virando para atender coisas maiores, né, mas que são prementes e a gente precisa resolver. Os alunos têm dificuldade? Têm dificuldade, claro que tem, né? Eles têm a questão da segurança, que hoje em dia, aonde não tem, né? Então, tem a questão da segurança, porque a gente sabe que onde a autoridade do Estado não está presente, autoridades paralelas assumem a governança dos espaços, então eles têm que lidar com isso, bem de pertinho, né? Eles têm a questão da valorização do estudo, que apesar da comunidade gostar muito da escola, tem muitas famílias que, tipo assim, eu não estudei, tu não precisa estudar, eu criei meus filhos, professora, eu criei meus filhos sem estudar, né? Eu tive 8 filhos, para que ele precisa estudar? Não precisa ir para o colégio, né? Outros que mandam os filhos para o colégio porque eles vão se alimentar na escola, então é uma boca a menos para alimentar em casa, que eles já passam um aperto financeiro. Então, assim, o entendimento da valorização do estudo não é o mesmo para todo mundo. A escola municipal, por exemplo, ela tem, dentro da própria escola, ela tem realidades diferentes. Porque aqui no Rio Grande do Sul, as escolas estaduais, historicamente, tem muitas greves dos professores, porque os professores ganham um salário ridículo, né, irrisório, e dentro do seu processo de luta, acaba muitas vezes tendo greves e paralisações que interrompem e atrapalham a vida escolar dos alunos. Então, muitos pais passam eles da rede estadual para a rede municipal, assim como outros pais que perdem um pouco da sua condição financeira, que tinham alunos, os filhos deles em escolas particulares, não querem colocar na rede estadual por conta dessas situações de greves e outras coisas mais, e acabam colocando eles na rede municipal de Porto Alegre, né, que não tem essa mesma situação que o Estado vem há décadas, né? Mas já está se encaminhando um pouco para isso também. Mas, enfim, isso é outra coisa.
Então, assim, os alunos têm. Então, aí o que acontece? Isso cria que dentro da própria escola tem alunos que vêm da rede particular e tem alunos que vêm daquela comunidade com as suas necessidades. E aí é o aluno que tem um material melhor, é o aluno que não tem nada, é o aluno que tem uma roupa melhor, é o aluno que não tem nada, né? E eles têm que ter essa convivência que não é conflitante dentro da escola. Por incrível que pareça, não é conflitante. A escola também recebe muito aluno de inclusão, né? Porque tem uma lei que diz que a gente tem que acolher o aluno de inclusão, né? E a Monte Cristo segue a lei, né? Então, eles têm essa convivência com crianças com necessidades diferentes, com outras demandas, né? E isso é muito bom, é muito enriquecedor. Olha, surpreendentemente enriquecedor para ambas as partes, né? Inclusive para os professores, nós tivemos que aprender muito, nós aprendemos muito com esses alunos, né? Então, assim, eles têm sim a dificuldade, eles têm necessidades, eles precisam da alimentação, eles precisam, como todas as escolas carentes, de comunidades carentes que a gente conhece. Mas a Monte Cristo teve um aspecto interessante, diferenciado. Por quê? Porque ela foi a primeira escola com projeto de ciclos de Porto Alegre. Diferente do seriado, o ciclo tem uma outra proposta. E essa proposta, ela investe muito na questão cultural e na questão da construção da cidadania dos alunos. Tem uma questão humana na escola. Por exemplo, os alunos sempre dizem assim, aqui eu não sou um número, aqui eu sou um nome. Por quê? A escola foi aberta em 95. Começou pequena e a cada ano ia aumentando um ano a mais, até ficar até o 9º ano. Sempre foram 9 anos de ensino, quando ainda não era em outras redes, né? Então, assim, a gente conhecia o pai, a mãe, o vô, a avó, né? Ele sabia o nome, o sobrenome do aluno, porque começou pequena e depois foi aumentando, mas a gente continuava conhecendo, então eles se sentiam identificados como pessoas, né? Eles tinham apropriação da escola, porque os pais, além de terem desejado essa escola, os pais participavam do conselho escolar que ajuda no gerenciamento da escola, né? Então, assim, o conselho escolar é composto por pais, por funcionários, por professores, por alunos, que entendem mais como é que funciona a escola e ajudam nas demandas, ajudam a direção da escola nas resoluções que têm que ser tomadas, né? Os conselhos escolares, aqueles que nas escolas tradicionais os professores se reúnem e falam dos alunos, e dos problemas, e das notas, e das avaliações, lá no Monte Cristo é com os alunos, com o funcionário e com representantes dos pais, que entendem como é que as coisas estão acontecendo dentro das turmas dos seus filhos, e que levam isso para os pais também em reuniões. Então, esse entendimento de coisas, como é que funcionam, das dificuldades da escola, das dificuldades com os alunos e dos alunos, aproxima muito mais. Eles estão entendendo o que está acontecendo dentro da escola. Os alunos eles se apropriam da escola. Por exemplo, como não tem espaços públicos de lazer ali ao redor, a escola tem 2 quadras que ficam em uma ponta da escola, que tem um portão aqui e um portão lá. Quando chega no fim de semana, esse portão é fechado, que dá para dentro da escola, e o portão que dá para a rua é aberto para eles poderem usar as quadras, porque não tem praças públicas. E eles mesmos cuidam muito para que não haja deterioração das quadras, para eles poderem continuar usando. Então, não estragam a cesta de basquete, não estragam as goleiras de futebol, porque eles querem continuar tendo esse espaço para usar. Essa sensação de apropriação da escola. De que a escola é sua. O que acontece, então? Não tem vidro quebrado, não tem pichação. Não acontece de vez em quando? Acontece de vez em quando, acontece. Mas são exceções e bem rapidinho eles mesmos dizem, professora, foi o fulano. Né? O que acontece? Se chama o fulano com os pais dele, se explica a situação, né? O que a gente pode fazer. Então, quem sabe o fulaninho a gente ajuda a limpar a pichação, né? Então, esse envolvimento de que o pai participe do que o filho fez e como é que a gente vai resolver. Então, essa coisa assim, eles querem a escola bonita, eles querem a escola, porque a escola é deles. Ao mesmo tempo, eles vão ao teatro,
eles vão ao cinema, eles têm contato com escritores que vêm na escola na feira do livro, eles têm 3 artes, eles têm artes plásticas, música e teatro. Eles têm 3 línguas, francês, inglês, espanhol. As matérias têm o mesmo peso. Então, eles têm 3 períodos de português, 3 de matemática, 3 de educação física, o mesmo valor. Acontece alguns problemas? Acontece. Mas em que ponto isso nos deixa? Esses alunos, eles acabam desenvolvendo consciência de possibilidades maiores para eles. Os nossos alunos saem lá da escola falando na possibilidade de seguir no mundo acadêmico. Não só de se preparar para o trabalho, eles sabem que eles vão ter que trabalhar, eles sabem que eles vão ter que ajudar a família, mas ao mesmo tempo as referências deles acabam mudando. A referência deles não é mais a avó ou a mãe que teve 8 filhos, semi-letrada, que não estudou e que passa dificuldade com salário mínimo. Não, eles não querem mais aquilo para eles. Eles vão entrar no mercado de trabalho, mas eles também querem um mundo acadêmico porque eles querem mais. Eles querem um outro nível. Eles voltam, muitas vezes, eles vão para as escolas de ensino médio e eles voltam para a escola relatando que, no meu caso, por exemplo, da educação física, né, nós fazemos aula prática, aula teórica, trabalhos escritos, pesquisas sobre alimentação, sobre postura, né, nós não nos restringimos só a modalidades esportivas. Né. Eles voltam reclamando que os professores de educação física dão uma bola e mandam jogar e com direito a argumentos e confrontos com os professores. Quando é que tu vai dar aula? Quando é que tu vai me ensinar alguma coisa? Professor, quando é que a senhora vai me ensinar alguma coisa? E com direito a alguns bate-boca. Quando eles voltam lá na escola, eu digo assim, o que me deixa consolada é que vocês têm pelo menos a consciência da diferença. Eles dizem, pois é, os colegas nem dão bola. Não dão bola, não é culpa deles. Eles não tiveram educação física, eles não têm parâmetro para dizer se aquilo é bom ou não. Porque eles não tiveram aula como eles tinham que ter antes. Então, eles não sabem agora como deveria ser. E eles argumentam. Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa, assim, a gente diz para eles assim, cara, quando vocês forem para o ensino médio, saiam do bairro, não fiquem aqui. Para que o mundo deles não fique naquele pequeno universo. Para que eles conheçam pessoas de outros bairros, para que eles conheçam outras realidades, para que eles ampliem o horizonte deles. Então, a gente está sempre... A escola tinha um projeto, tem coordenador cultural, que é uma pessoa que tu não vê nas outras escolas, nas outras redes, no município todo tem, que traz espetáculos. A gente se associava à Secretaria Municipal de Cultura, que tinha o projeto Cultura Pura aqui, e aí tinha espetáculo uma vez por mês na escola, né? De teatro, de música, de dança, exposições que eles viam na escola. Então, assim, se investia pesado nisso. Teve uma situação uma vez, que a escola também tem a EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, em que uma senhora que me marcou muito, eu fui acompanhar uma turma da EJA, não dava aula para eles, mas eu era coordenadora cultural durante um tempo. E nós fomos no Teatro São Pedro, que é um teatro lindíssimo aqui em Porto Alegre, né? E ela é uma senhora muito humilde, que estava se alfabetizando, ela já devia ter uns 60 anos, e nós entramos no teatro e fomos nos sentar para assistir, na plateia, para assistir o espetáculo, e ela não sentava, e eu não entendia, né? E eu dizia, senta, vamos assistir, né? E ela disse assim, mas professora, eu posso sentar? Ela não conseguia sentar, porque era bonito demais para ela. Ela não acreditava que aquele teatro tão bonito era para ela também. Então, assim, ó, fazer ela entender que ela tinha o direito, que ela era uma cidadã, que aquele teatro também podia ser dela, que ela tinha todo o direito de estar ali assistindo aquele espetáculo, era uma coisa que a Monte Cristo fazia, sabe? Fazer a pessoa entender que ela também tem direito, que a beleza também era para ela, que ela podia sentar naquela poltrona bonita, que ela não precisava ter só o feio, ela podia ter o bonito também. Né? Ampliar esse horizonte era a cara da escola. E isso, quando a gente fala assim que a gente precisa assim de políticas
públicas e que o Estado interfira de maneira com projetos e planos que enriqueçam a educação e que pensem a educação de uma forma diferente? Tem sim, tem. A gente precisa muito, né? Um Estado ausente ou um Estado confuso, ele atrapalha muito a educação. Mas quando se juntam professores, que eu digo que é um pessoal perigoso, que querem fazer diferente, a gente faz apesar do Estado. Dá para fazer. Eu sei porque eu vivi isso. A escola ainda está lá, a escola ainda funciona da mesma maneira, não tão perfeitamente como quando ela foi fundada, porque o próprio Estado já enxugou muitas coisas maravilhosas que tinha dentro da escola, mas na briga e na queda de braço a gente continua sustentando ainda muitas atividades boas. A escola tinha horta, tinha, né? Porque agora, enfim. Mas assim, vou falar do governo, né? Mas assim, tem feira do livro, tem sarau musical, então eles estudam as músicas, estudam as épocas das músicas, né? Teve o sarau contra a ditadura, teve o sarau Jovem Guarda, teve o sarau sobre chorinho, né? Eles sarau rock inglês, que aí as professoras de língua inglesa já participavam junto, né? Esses trabalhos com as professoras interagindo. Por exemplo, eu fazia um trabalho sobre as drogas com eles no último ano, junto com a professora de ciências, a gente fazia uma pesquisa, trabalho sobre alimentação. O que acontece com isso? Dá perspectivas para eles, quebra preconceitos, que tu parte do princípio assim, não, é aluno de vila, né? Ou é aluno... Não, pobrezinho. Não, não tem pobrezinho. Ele pode tudo. Ele pode tanto quanto, né? Então, assim, as referências deles de que eles podem voar baixo, elas são quebradas na medida que tu amplia os horizontes deles. Que eles leem muito da Monte Cristo, se incentiva demais a leitura, a biblioteca funciona a todo vapor, eles têm horário para ir trocar o livro, eles encontram escritores, eles têm hora do conto, desde pequenininhos eles são incentivados a ler, tem clube de leitura que eles ficam fora do horário para ler, né? Então, eles vão em odisseia de literatura, eles vão ao cinema ver, eles leem o livro, vão no cinema ver o filme referente ao livro e fazem comparação, fazem análise. Isso dá uma amplitude de pensamento, de entendimento do mundo, que ficar restrito a 5 períodos de geografia, 5 períodos de história, 5 períodos dentro de uma sala de aula enchendo de conteúdo não supre, não faz eles entenderem que eles podem muito mais, né? Então, tem uma humanização, por exemplo, quer ver uma coisa? A escola não tem sinal, não tem uma campainha tocando, ela tem música. Toca música para entrar, toca música para o recreio, toca música no fim do recreio, toca música para sair. Não tem sinal entre os períodos, na troca de períodos. Não tem aquilo. Os professores cuidam no relógio, tá na hora, trocam de sala. No início eu pensei, isso não vai funcionar, não tem jeito disso funcionar. Funciona. Somos uns aliens? Não, não somos aliens. Não é uma escola de aliens, mas é uma escola que pensa diferente. A nossa cabeça sempre funcionou assim, para quem eu trabalho? Para os alunos. Eu sou funcionária pública e o meu público são eles. Então a briga era sempre para eles, porque podia favorecer eles. E isso dá resultados fantásticos. Então, se a gente quer, a gente faz apesar de, né? Se a gente quer, a gente chama a comunidade para dentro e se une com ela. E mostra como é que a escola funciona. E mostra como pode ser. É fácil? Não. É um lacinho cor-de-rosa? De jeito nenhum. É muito mais fácil, às vezes, tu pegar, quebrou o vidro, tu vai lá, troca o vidro, não se incomoda, do que tu chamar a mãe, tu dizer pra mãe, olha mãe, teu filho quebrou o vidro, aí ela vai te questionar, dizer de onde é que tu tirou, como é que tu sabe, quem foi que viu, quem é que acusou que meu filho não faz isso, e né? Mas isso é educativo. Isso é educativo. Para o filho, para o pai,
e para a escola também. Então, dá trabalho, dá muito trabalho, mas dá resultados, porque com o tempo passando, tá lá uma escola no meio da vila e tem uma escola próxima, também municipal, que é toda gradeada, que era cheia de vidro quebrado. Não vou dizer agora como é que ela é, porque faz muito tempo que eu não vejo, mas que era uma diferença gritante entre uma e a outra, né? Eu brinco que lá no Monte Cristo a gente não larga o osso. Então, isso faz diferença? Faz, isso faz uma diferença. Uma diferença de que eles podem fazer, do que eles pretendem fazer, de como é que eles entram no ensino fundamental, no ensino médio, com que perspectivas eles entram no ensino médio, né? Nós temos tantos alunos fazendo curso superior, mas tantos alunos, né, que talvez não fosse a escola ser do jeito que é, talvez eles nem sequer cogitassem fazer, né? Eu tenho alunos agora, tem um aluno nosso que ele disse assim, eu estou fazendo apesar da minha família, que estão zombando de mim, dizendo, o que tu quer estudar? O que tu quer fazer faculdade? Né? E só o fato dele bater pé mostra que alguma coisa a gente fez certo, né? E então isso quebra, isso muda, isso dá uma perspectiva de um futuro diferente. Eu daria, né? Se a gente conseguisse que mais pessoas pensassem assim. Então, nós vamos ser professores de história, não vamos ficar pensando só em pegar um aluno de classe popular e preparar ele para o trabalho. Vamos preparar ele para ser cidadão, para ter consciência, para escolher, para ir para o mundo acadêmico, sabe? Para ter horizontes bem mais amplos do que aqueles limitantes que vão manter eles no mesmo lugar em que gerações e gerações deles estão, né? Então, foi um prazer e espero que a gente tenha muita chance de conversar ainda sobre escola. E é isso. Um abraço a todos.